Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os antihelmínticos. E esses medicamentos têm ação principalmente contra trematódios, cestódios e nematódios, mas alguns deles, com um espectro de ação mais amplo, também conseguem agir contra alguns protozoários, como giardíase, amebíase, tricomoníase e até contra alguns ectoparasitas, principalmente piolho e escabiose. Esses medicamentos, diferente dos antibacterianos que têm diversos mecanismos de ação, geralmente agem por um dos três mecanismos que eu vou listar. O primeiro seria a paralisia do parasita, que faz com que ele se desprenda de vasos ou de mucosa do trato gastrointestinal. O outro relaciona-se a lesões do tegumento, fazendo com que esses parasitas se tornem mais visíveis ao sistema imunológico ou que mesmo sejam digeridos pelas enzimas do trato gastrointestinal. E, por fim, alterações no metabolismo, principalmente no que diz respeito ao metabolismo de glicose e síntese de ATP. Esses fármacos, eu agrupei aqui para facilitar a memorização de vocês, separando aqueles que agem sobre cestódios e trematódios, que estão indicados com a letrinha T ou C, e os que agem contra nematódios, indicados aqui com a letra N. Ainda botei aqui P de protozoários, EC de ectoparasitas, para ter uma visão geral dos fármacos que nós vamos estudar. Então, destacamos aqui o praziquantel, que é um antihelmíntico muito importante, muito utilizado, que tem ação contra trematódios e cestódios. Oxaminiquina como uma opção ao praziquantel para tratamento de infestações por trematódios, niclosamida para cestódios, e aí vem os benzoimidazólicos, que são antihelmínticos de largo espectro, que agem contra cestódios, nematódios e protozoários. E depois nós temos o pirantel para nematódios, assim como levamisol, ivermectina e dietilcarbamazina, que dentre os nematódios é usada praticamente apenas para tratamento de filariose, e a ivermectina, além de nematódios, também é usada para tratamento de ectoparasitas, como piolho e escabiose. Bom, vamos começar pelo praziquantel, que é um fármaco muito importante. Como eu falei, ele age tanto contra trematódios como contra cestódios. E aí nós temos que destacar um tipo de trematódio que é muito importante na nossa região, não só em Alagoas, mas em grande parte do Nordeste. Dá para vocês verem aqui nesse mapa, as áreas vermelhas com alto índice de infestação, que é o Schistosoma mansoni. Então, nós temos alta prevalência de esquistossomose e o praziquantel é o fármaco de escolha para tratamento de esquistossomose. O bom desse medicamento é que ele afeta tanto os esquistossomos adultos, como também as formas imaturas e as cercárias. Então, dá para usar durante todo o ciclo do parasita e ele age nas diferentes formas do parasita. Além disso, ele pode ser utilizado tanto nos estágios iniciais da infecção, como nos estágios crônicos, na infecção aguda, na infecção crônica. Dá para ver nessa imagem aqui embaixo, o indivíduo já com alterações de uma infestação que já está estabelecida a um longo prazo, paciente já com hepatoesplenomegalia. Então, ele é útil para todos os estágios da doença e para todas as formas do parasita. Além disso, ele age também contra cestódios. E aí, lembrando, as principais infestações por cestódios são teníase e cisticercose. E ele age tanto contra a Taenia solium quanto contra a Taenia saginata. Age tanto na forma adulta, na teníase, como age também na cisticercose. Então, também é um fármaco excelente para o tratamento de teníase e de cisticercose.
Por que que ele é tão bom e por que que é o fármaco de escolha, por exemplo, para o tratamento de esquistossomose? Porque é um antihelmíntico muito potente. Lembra que eu falei que nós temos 3 mecanismos de ação para os antihelmínticos. Ele apresenta os 3 mecanismos de ação. Então, ele causa paralisia do euminto por conta desse aumento da permeabilidade de cálcio, que causa contração, paralisia da musculatura e faz com que o euminto se desprenda da parede de vasos ou da parede do trato gastrointestinal, caso ele se encontre nessa região. Além dessa paralisia do parasito, né, do euminto, ele causa também alterações metabólicas, então diminui a captação de glicose e, consequentemente, a geração de ATP, e causa ainda lesões sérias no tegumento desses parasitos, desde vacuolização até desintegração do tegumento, fazendo com que o parasita morra e se tiver no trato gastrointestinal, vai ser digerido pelas enzimas do trato gastrointestinal. Só que, claro, como todo medicamento, ele tem efeitos adversos, mas a vantagem é que o praziquantel normalmente é administrado em dose única. Então, se o tratamento se dá por um período curto, os efeitos adversos também vão ser um período curto. Diferente, por exemplo, dos antibacterianos, que normalmente se usa durante 14 dias. Você vai ter 14 dias com aqueles efeitos adversos, às vezes até mais. O praziquantel administrado por um período tão curto, os efeitos adversos também tendem a ocorrer num período muito curto. E após a administração oral, né, por via oral, que por sinal ele é bem absorvido, vai sofrer metabolização hepática e excreção renal. É bom sempre ficar atento quando se usa antihelmínticos, a maioria sofre intensa metabolização hepática, para evitar sobrecarga desse fígado, inclusive com ingestão de bebidas alcoólicas, né, que podem comprometer a metabolização e excreção do fármaco. Dentre os efeitos adversos, os mais comuns são distúrbios do trato gastrointestinal. Às vezes um pouco de mal-estar, náusea, pode ocorrer também um pouco de diarreia, né? Alteração da motilidade intestinal, mas isso tende a ser passageiro. E alguns indivíduos podem ter também dor de cabeça, tontura, mas que também não dura muito tempo, dada o curto período de administração do fármaco. Raramente, algumas pessoas podem ter febre, prurido, exantemas, mas isso também não é comum. E dores musculares, né? Mialgias, artralgias, dores nas articulações, mas caso apareça, também não se prolonga. Esses efeitos podem aparecer com mais frequência se o indivíduo já estiver usando outros fármacos que também produzam mialgias ou artralgias, como é o caso das quinolonas, por exemplo. Bom, e que cuidados nós temos que ter ao utilizar praziquantel? Primeiro, ter cuidado nos pacientes desnutridos ou com anemia acentuada, porque isso pode potencializar alguns efeitos adversos e até dificultar a metabolização e excreção. Crianças menores de 2 anos ou idosos acima de 70 anos, porque tanto num extremo como no outro, a metabolização hepática é mais lenta. Então, tem que se ter cuidado pelo risco de intoxicação. Deve ser evitado em mulheres que estão amamentando, mas é aquela coisa, você vai deixar de tratar a esquistossomose porque ela está amamentando? Não. Qual é uma opção, então? Porque, principalmente se a criança que está mamando tem menos de 2 anos, não é interessante ela receber esse medicamento que parte dele sai no leite. Então, o que é que se pode fazer para evitar que esse bebê receba o medicamento no leite e também não vai deixar de tratar a mãe que está com teníase ou com cisticercose? É só orientar a lactante, a nutriz, né, aquela mulher que está amamentando, a retirar o leite, guardar para administrar a criança,
toma o medicamento e aí espera 72 horas. Depois de 2 dias e meio, né, 3 dias mais ou menos, ela já pode voltar a amamentar. Nesse período, ela vai descartando aquele leite que pode ter resíduo do medicamento e administrando para a criança aquele leite que ela tirou previamente antes de tomar o praziquantel. Tá? Então, é só evitar que a criança possa ingerir o medicamento junto com o leite materno. Aí o cuidado, a contraindicação maior é pacientes com insuficiência hepática grave, porque não vão conseguir metabolizar e eliminar o medicamento. Outro detalhe também importante, ó, pacientes com cisticercose ocular. Nessa imagem dá para ver aqui o cisticerco dentro do globo ocular. Se vocês olharem aqui para a região da córnea, dá para ver uma manchinha amarela. Aquilo é um cisticerco. O que é que acontece? Se você administrar o praziquantel para um indivíduo com cisticercose ocular, esse cisticerco vai morrer dentro do globo ocular e vai liberar toxinas que podem levar à cegueira. Então, nesse caso, o que tem que se fazer é a remoção cirúrgica desse cisticerco, remover ele inteiro ali do globo ocular. E depois, caso o indivíduo ainda tenha teníase e cisticerco em outros locais, administrar o praziquantel, tá? Mas sempre fazer um bom exame oftálmico para ver se não tem cisticercose ocular. Remove cirurgicamente, depois usa o praziquantel para tratar ou teníase, ou cisticercose, ou esquistossomose, caso o paciente tenha. Outro detalhe, evitar praziquantel junto com neurolépticos. E quando a gente fala em neurolépticos, não são só os medicamentos com ação no sistema nervoso central, mas o álcool também. Lembra que eu falei nos efeitos adversos que ele pode causar tontura, sonolência? Então, se o indivíduo está usando depressores do sistema nervoso central, sejam medicamentos ou álcool, vai potencializar esse efeito depressor do praziquantel e dos medicamentos ou álcool. Então, está usando praziquantel, cuidado, evitar o uso concomitante com neurolépticos, sejam medicamentos ou fármacos. Quando não se pode usar o praziquantel, já que eu falei que o praziquantel é o fármaco de escolha, aí existem opções. Por exemplo, para cestódios tem a niclosamida. Então, é um substituto, né, do praziquantel. É um comprimido mastigável e, nesse caso, diferente do praziquantel, que é absorvido, a niclosamida não é absorvida. Ela vai agir apenas sobre os cestódios que estão no trato gastrointestinal. Se o indivíduo tem cisticercose, por exemplo, em diferentes locais, ela não vai agir. Né? Então, vai agir apenas sobre os vermes que estão lá no intestino, já que ela não é absorvida. Serve, então, para teníase, himenolepíase. Tá vendo? Os nomes dos eumentos são mais difíceis que os nomes dos fármacos. E não vai agir fora do trato gastrointestinal. A vantagem é que vai ter menos efeitos adversos sistêmicos. A desvantagem é que não vai ser útil, por exemplo, para cisticercose, apenas para teníase. E como é que essa niclosamida vai agir? Ela também tem várias ações. Interfere com a glicólise do parasito, né? Aquela ação sobre o metabolismo e, consequentemente, diminui a obtenção de energia desse parasita. E inibe a fosforilação oxidativa das mitocôndrias do parasita, o que vai comprometer também a respiração celular e a produção de ATP. Né? Então, tem principalmente uma ação sobre o metabolismo de duas maneiras diferentes. E detalhe, não destrói ovos de tenha. Isso é importante quando a gente pensa do ponto de vista de controle da disseminação da doença. Outro fármaco que também é considerado um substituto para o praziquantel é a oxaminiquina. Só que nesse caso, a oxaminiquina não age contra cestódios, e sim contra trematódios. Então, também é uma opção para o tratamento da esquistossomose. Diferente do praziquantel, que tem
3 mecanismos diferentes de ação. A oxaminiquina causa apenas paralisia do verme, tá? Então, ele desloca os parasitas das veias mesentéricas para o fígado, onde eles vão ser destruídos. O praziquantel continua sendo o fármaco de escolha para esquistossomose, mas oxaminiquina é uma opção também. Dentre os efeitos colaterais, a gente destaca os distúrbios do trato gastrointestinal, náusea, vômito, né, mal-estar, às vezes diarreia, e do sistema nervoso central, semelhantes até os do praziquantel, tontura, sonolência. Raramente, alguns indivíduos podem ter alucinação ou crise convulsiva. Geralmente, se eles já têm predisposição a apresentar essas crises convulsivas, mas são efeitos mais raros. Mais comum é mesmo dor de cabeça, tontura e sonolência, semelhante ao que pode acontecer também com o uso do praziquantel. E aí vamos começar agora a falar de uma classe de amplo espectro, que é a classe dos benzoimidazólicos. Acho que muitos já até ouviram falar de albendazol e de mebendazol, que são muito comuns. Ainda temos nessa classe o tiabendazol e o cambendazol, tá? Esses medicamentos aqui têm um mecanismo de ação em comum, porém o espectro de ação varia. Dessa classe, o que tem o maior espectro é o albendazol. Esse albendazol aqui consegue agir contra cestódios, contra nematódios e quando se faz uso com mais doses, 3 a 5 dias, também contra protozoários. Então, normalmente no tratamento de eumintíases, seja por cestódios ou por trematódios, o albendazol é utilizado em dose única, é um comprimidozinho mastigável. Sempre que for comprimido mastigável, orientar o paciente que não é para ele engolir o comprimido e beber água, porque ele tem dificuldade em se dissolver. É para mastigar bem, porque você melhora a superfície de contato dele e facilita a ação do medicamento. Tá? Então, aqui, exemplos de cestódios contra os quais o albendazol age: teníase, cisticercose, himenolipíase, nematódios, aí contra vários nematóides, ascaris lumbricoides, né? Ascaridíase é uma eumintíase relativamente comum, ancilóstoma, tricúris, enteróbios, o Quereria bancroft, tem vários nematódios que são susceptíveis à ação do albendazol. E contra protozoários vem tricomoníase e giardíase principalmente, mas aí com doses múltiplas do medicamento, não é só dose única. Os outros benzoimidazólicos já não têm um espectro de ação tão amplo. Mebendazol, por exemplo, é usado contra nematódios, contra aqueles vários nematódios. Cambendazol também contra nematódios, mas principalmente direcionado para estrongiloidíase, tá? Tanto cambendazol como tiabendazol, quando o tiabendazol é administrado por via oral, porque a gente vai ver que tem também a formulação tópica, o uso é basicamente para estrongiloidíase, quase que não sai o nome, estrongiloidíase. Mas o tiabendazol a gente também encontra a formulação tópica. Quando que ele é usado topicamente? Para tratamento de escabiose, como dá para ver aqui nessa imagenzinha abaixo, e tratamento de larva migrans, também conhecido como bicho geográfico, né? Que vocês já devem ter estudado lá na parasitologia, ó, dá para ver aqui o caminhozinho aqui abaixo na figura, o caminhozinho da larva migrans. Então, ele é usado na forma, esse Tzinho aqui, ó, de aplicação tópica. Para escabiose, para larva migras, ele é aplicado topicamente. E para infestação por nematódio, por via oral. Qual o mecanismo desses fármacos? É que o mecanismo é geral, tá? Para albendazol, mebendazol, tiabendazol, eles têm duas ações. A primeira é a alteração metabólica.
Eles diminuem captação de glicose e síntese de ATP. E a outra é a ação sobre o tegumento, lesão tegumentar, que também é uma ação bem importante para ajudar na destruição dos parasitas. Essa lesão tegumentar se dá por conta da ligação dele à subunidade dos microtúbulos, que é essa beta-tubulina. Então, ele se liga à beta-tubulina e impede a polimerização dos microtúbulos. Os benzoimidazólicos, como eu falei, a gente tem alguns daqueles que vêm em formulações para uso por via oral. Todos eles têm administração por via oral, mas tem também no caso do tiabendazol, que é tópico. Lembra T de tiabendazol, T de tópico. Tiabendazol tem formulação para uso tópico, lembrando para tratamento de quê? De larva migrans, aquele bicho geográfico, e de escabiose. Por via oral, aí é para o tratamento das nematodioses, ou no caso do albendazol, né, além de nematódios, age também contra outros tipos de eumintos e contra alguns protozoários naquele uso sequenciado que eu comentei. Bom, então, a administração por via oral, a absorção vai ser variável, depende também se você administrou em jejum ou após a alimentação. Normalmente, alimentos com mais gordura aceleram a absorção do fármaco. E após absorvido, né, naqueles que foram administrados por via oral, o metabolismo é hepático. Detalhe é que o albendazol, mesmo após a metabolização, continua agindo, porque ele produz metabólitos ativos. E tanto os metabólitos ativos como os metabólitos inativos do albendazol ou de outros benzimidazólicos são excretados por filtração glomerular, né? Saem junto com a urina. Detalhe importante aqui dos benzimidazóis é quanto a os efeitos adversos e possíveis interações. Então, o mais comum para a maioria, a gente vai ver aqui, para todos esses antieumíticos, o efeito adverso mais comum é mal-estar, náusea, às vezes cólica, né, um pouco de dor de barriga e, em alguns casos, diarreia. E essas alterações, como cólica, diarreia, às vezes depende até um pouco da quantidade de eumintos ali na luz intestinal. Em alguns casos, quando a infestação é muito intensa, a parasitose é muito intensa, tem muito verme intestinal, se aconselha até usar laxante, às vezes se usa até óleo mineral quando administra um antieumíntico para ajudar na eliminação desses vermes. O tiabendazol e o cambendazol são os mais tóxicos, por isso que normalmente se usa albendazol e mebendazol por via oral. Por via tópica, o tiabendazol não vai ter essa toxicidade, tá? É só quando ele é utilizado por via oral. Então, pode ter toxicidade hepática, toxicidade sanguínea e no sistema nervoso central, mas são menos comumente utilizados por via oral. E todos eles são contraindicados na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Dentre as interações, o destaque aqui é para os inibidores enzimáticos. Quando eu falo de inibidores enzimáticos, eu estou falando dos fármacos que inibem o citocromo P450, porque são essas enzimas microsomais que metabolizam os benzimidazólicos. Se o indivíduo estiver usando algum fármaco que inibe as enzimas do citocromo, vai comprometer a metabolização e, consequentemente, a excreção desses fármacos. Um outro fármaco que seria uma opção para o tratamento das infestações por nematódios é o pamoato de pirantel. O pirantel eu coloquei até aqui, ó, como substituto para os benzimidazólicos, porque o albendazol é o mais comum, né? Albendazol e mebendazol. Aí eu vou falar de outras opções também para tratamento de indivíduos com infestação por nematóides. O pirantel é muito utilizado para ascaridíase e enterobiose, também chamada, principalmente antes, de oxiuríase.
Esse pirantel aqui age de que maneira? Fazendo bloqueio neuromuscular. Esse BNM aí é bloqueio neuromuscular, tá? Então, causa bloqueio neuromuscular despolarizante no parasita, fazendo com que ele se desprenda da mucosa e seja eliminado junto com as fezes. Às vezes, infestação por ascaridias e a quantidade de Ascaris lumbricoides é muito grande e um laxante pode ajudar na eliminação. Diferente dos outros que nós vimos, do praziquantel e até dos benzimidazólicos, ele não tem lesão de tegumento, não causa grandes lesões que levam logo à morte do parasito, só o bloqueio neuromuscular, que pode acontecer do verme ser eliminado na sua forma íntegra, o que é meio desagradável, né? Aqueles que causam lesão do tegumento, normalmente não vai ter essa eliminação do verme na forma íntegra. E dentre os efeitos adversos, mais uma vez, destaque para os distúrbios do trato gastrointestinal, já que ele é pouco absorvido, tá? Então, tem baixa toxicidade sistêmica, mas o indivíduo pode ter náusea, vômito, diarreia ou constipação, dependendo do volume de eumintos que está sendo eliminado, e até tontura. Mas, de um modo geral, não tem aqueles efeitos adversos sistêmicos dada a baixa absorção. O outro, que também é um substituto para os benzimidazólicos, é o levamisol. Nome comercial, vocês já devem ter escutado falar de ascaridil. Pelo nome, né, ascaridil, você já pensa que ele é muito utilizado para quê? Para pacientes com ascaridíase. E ele age de maneira semelhante ao pirantel, fazendo bloqueio neuromuscular, de maneira que os eumintos se desprendem da mucosa do trato gastrointestinal. Um detalhe aqui interessante do levamisol, que aí sai do lado do uso como antieumíntico, é o efeito imunoestimulante que esse fármaco tem. Em pequenas doses, ele é utilizado como um imunomodulador para melhorar a resposta imune do indivíduo em algumas situações. E o bom é que esse medicamento tem baixa toxicidade, principalmente quando ele é utilizado nessas pequenas doses para ter essa ação imunoestimulante. Eventualmente, alguns indivíduos podem ter, de novo aí, sintoma do trato gastrointestinal, náusea, vômito, às vezes anorexia, um pouco de dor de cabeça, tontura, mas também é bem tolerado e como o tratamento é curto, esses efeitos também aparecem por um curto período de tempo. Agora vamos para o último que trata de nematodioses, depois vem a ivermectina, que é a dietilcarbamazina. Aprendam esse nome aqui, porque ela é muito importante, já que é a droga de escolha para o tratamento da filariose. Lembram da filariose que vocês estudaram na parasito? Então, dietilcarbamazina é a droga de escolha. Tem outros que agem também. O próximo que nós vamos ver, que é a ivermectina, também age contra a filariose, mas a dietilcarbamazina é a droga de escolha, assim como o praziquantel é distribuída pelo SUS e pode ser associada ao albendazol, porque o albendazol também age contra a filariose, ela pode ser associada para potencializar esse efeito, principalmente se ela sozinha não conseguir controlar a infecção, mas muitas vezes é administrada unicamente a dietilcarbamazina. E o interessante da dietilcarbamazina é que ela mata as microfilárias muito rapidamente, tá? Os vermes adultos morrem mais lentamente. Em alguns casos, se você não conseguiu matar os vermes adultos, tem que remover cirurgicamente, mecanicamente. Mas as microfilárias, ela consegue matar rapidamente, evitando assim que elas se desenvolvam.
E essa dietilcarbamazina, apesar do mecanismo não estar muito esclarecido, continua sendo muito utilizada devido a essa rapidez em destruir as microfilárias. O que foi sugerido para o mecanismo de ação desse medicamento é que ela modifica esse parasita, deixando ele susceptível às respostas imunes do hospedeiro, causa lesões do tegumento e sugere-se também lesão de organelas e indução de apoptose. Todos esses que causam lesões do tegumento do parasita, além de uma boa ação, porque termina levando à morte do parasita, deixa ele visível para o sistema imunológico, facilitando o ataque desses vermes pelo sistema imune. E dentre os efeitos adversos, destacamos as ações no trato gastrointestinal, principalmente náusea, falta de apetite, eventualmente dor de cabeça, um pouco de tontura, dores articulares e a reação de Mazotte. Vocês vão ouvir falar novamente dessa reação de Mazotte. O que é isso? Não é uma ação direta do fármaco. Não é o fármaco que desencadeia a reação de Mazotte, mas sim essa morte massiva das microfilárias. Toda vez que você administra um medicamento que mata rapidamente as microfilárias, essa morte massiva das microfilárias é que vai desencadear essa resposta inflamatória. Então, eu coloquei até ali abaixo, né? Reação de Mazotte é o quê? Resposta inflamatória, pode ter até um componente alérgico também a essa morte massiva das microfilárias. Então, o que é que o paciente vai apresentar? Pode apresentar febre, vasodilatação, como se fosse uma reação inflamatória mesmo, tá? Então, à medida que as microfilárias vão morrendo, ele vai apresentando características de reação inflamatória e alérgica, prurido, às vezes hiperemia, febre, pode ficar tonto por causa dessa vasodilatação, ter dor de cabeça, mas isso também é temporário. E o que se pode, às vezes, também é administrar um anti-inflamatório ou um antialérgico previamente para evitar esses sintomas, como prurido, né, um analgésico. A gente vai estudar em designs, né? Um analgésico com ação analgésica, antipirética, anti-inflamatória para evitar esses sintomas de febre. Um antihistamínico que vocês já estudaram, né? Para evitar esse prurido intenso que alguns pacientes apresentam. E aí o nosso último antihelmíntico, que é a ivermectina, que já foi muito falado agora esse período, né, de Covid, mas a ivermectina é um antiparasitário, tá? E ele é aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para quê? Escabiose, pediculose, fitiríase, ou seja, ectoparasitas, estrongiloidíase, oncocercose filariose linfática e outros nematódios. Nunca foi aprovado contra nenhum tipo de virose, tá? Então, é para quê? Para infestações por diferentes nematódios e ectoparasitas. A única comprovação científica de uso no ser humano até agora é isso. Bom, essa ivermectina é administrada por via oral. Existe a ivermectina de uso veterinário que se aplica na pele, né, em gado, mas para o ser humano só tem formulação para uso por via oral. Após a administração oral, a meia-vida dela é em torno de 22 horas, 22 a 28 horas. E ela é fracamente metabolizada no fígado. Ou seja, a metabolização é lenta e requer desse fígado, né? Um trabalho do fígado para metabolizar. O excesso de ivermectina pode causar lesão hepática. Então, é um fármaco utilizado há muito tempo para o controle de verminose, para o controle de ectoparasitas, mas numa pequena dose e por um curto período.
Quando ele começa a ser utilizado em altas doses e de maneira muito frequente, como algumas pessoas estão fazendo, você sobrecarrega muito esse fígado. Então, é seguro para usar como antiparasitário pontualmente, uma vez no ano, 2 vezes ao ano, quando o indivíduo tem uma infecção parasitária. Mas para usar semanalmente, diariamente, como algumas pessoas estão fazendo, os efeitos adversos vão ser muito intensos, porque ele não foi formulado para usar com essa frequência tão grande. Tá? Então, ela sofre fraca metabolização no fígado e tende a se concentrar tanto no fígado como no tecido adiposo. Ela se acumula nessas regiões e vai sendo liberada lentamente. Uma pequena quantidade sofre excreção por filtração glomerular. A maior parte, 98% do fármaco, vai ser eliminado junto com as fezes, né? Vai sofrer eliminação pelo trato gastrointestinal. E essa eliminação total do fármaco, como ele se acumula no fígado, no tecido adiposo, ele vai sendo liberado lentamente para ser excretado, o que pode levar até 12 dias, mas não quer dizer que nesses 12 dias ele vai estar em doses terapêuticas. Não, na verdade ele vai estar em doses subterapêuticas. A meia-vida é de 22 horas, ou seja, depois de 22 horas você já perdeu, já eliminou metade da concentração administrada. E como ele se acumula no fígado, essa liberação lenta faz com que você leve até 12 dias para eliminar totalmente o fármaco do organismo, mas o que resta nesses dias é uma quantidade muito pequena que não tem ação terapêutica. Como é que essa ivermectina age? Ela também é um daqueles que causa paralisia. Só que essa paralisia dela é em canais de cloreto mediados por glutamato. No nosso caso, os canais de cloreto são mediados por quem? Por GABA. Ela tem preferência pelos canais de cloreto mediados por glutamato, né? Controlados pelo glutamato, que estão aonde? Em nervos e células musculares de invertebrados. Então, só vão ser susceptíveis à ação dela aqueles vermes que têm esses canais de cloreto, que é o que justificaria a pouca ação dela contra cestódios e trematódios. Já nos nematódios, tem muitos canais de cloreto controlados pelo glutamato. O que é que a ivermectina vai fazer? Se ligar nesses canais de cloreto, ó, esses quadradinhos azuis que vocês estão vendo aí na figura, representam a ivermectina e os triângulozinhos vermelhos seriam o glutamato. O glutamato liberado pelos neurônios glutamatérgicos vai agir nos canais de cloreto de células musculares ou de nervos, né? Abrindo esses canais de cloreto. A ivermectina pode tanto abrir diretamente o canal de cloreto, como potencializar a ação do glutamato. Em tudo que se abre o canal de cloreto, vai ocorrer entrada de cloreto e hiperpolarização desse neurônio ou dessa fibra muscular, dificultando a propagação do impulso nervoso. Quando é que se torna perigoso a ivermectina? Quando ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e age sobre os nossos canais de cloreto mediados por GABA. Lembram quando vocês estudaram farmaco no terceiro período, que viram os psicofármacos que agem sobre os receptores GABAérgicos? O receptor GABA-A é um canal de cloreto mediado por GABA. Eventualmente, se a ivermectina atravessar a barreira hematoencefálica, pode estimular esses canais de cloreto, abrindo os canais de cloreto e hiperpolarizando os neurônios, dificultando a propagação dos impulsos nervosos. Para nossa sorte, normalmente a ivermectina não atravessa a barreira hematoencefálica, a não ser que tenha algum distúrbio, alguma enfermidade que permita que ela atravesse a barreira hematoencefálica. Nas doses terapêuticas usuais, ela se mantém na periferia sem atravessar a barreira hematoencefálica. E aí, que efeitos adversos a ivermectina pode apresentar?
Normalmente, no uso pontual que se faz para tratamento das verminoses ou dos ectoparasitas, que é uma dose única, que às vezes se repete com 1 semana ou com 15 dias, e pronto, né? Um tratamento curto, ela não tem muitos efeitos adversos, porque é pequena quantidade por um pequeno período. Se você extrapola essa quantidade e essa frequência de uso, os efeitos adversos vão ser mais sérios. Então, os mais comuns seriam distúrbios no trato gastrointestinal, às vezes cólica abdominal, um pouco de pirose, né, de queimação, náusea, que numa dose única às vezes até passa despercebido. No sistema nervoso central, tontura, dor de cabeça, às vezes sonolência, que vão ser mais intensos se o indivíduo tiver alguma alteração que permita que ela atravesse mais a barreira hematoencefálica. E mialgia. Existe também relatos de prurido, urticária e erupção cutânea, mas são menos frequentes. Angioedema, por conta de uma ação vasodilatadora que pode produzir tanto edema na face, como se ocorrer a vasodilatação, tontura, hipotensão ortostática, né? E hepatotoxicidade, que é muito dose dependente. Se você toma uma pequena quantidade de ivermectina uma vez e repete com 7 dias ou com 15 dias e pronto para tratar, por exemplo, pediculose, né? Tava lá com piolho ou uma verminose, dificilmente o indivíduo vai apresentar hepatotoxicidade. Mas se usa com muita frequência e numa quantidade elevada, o risco de hepatotoxicidade é grande. Tem vários relatos agora de médicos que estão atendendo muitos pacientes com hepatite medicamentosa grave pelo uso errado de ivermectina. Muita gente usando, achando que vai deixar de pegar Covid se usar ivermectina, usando em grande quantidade e tendo sério comprometimento hepático. Então, muito cuidado com essas fake news de achar que um comprimido para verme vai evitar que a pessoa adquira um vírus. Ele não evita nem que você pegue uma verminose. Ele vai tratar naquele momento a infecção que já está instalada com aquele euminto ou com aquele ectoparasita e pronto. Mas porque o indivíduo tomou ivermectina uma vez no ano, não quer dizer que ele não vai pegar verminose ou piolho durante o resto do ano. E um outro efeito, que isso é igual ao efeito que eu descrevi para dietilcarbamazina, não é do fármaco em si, mas é da morte de microfilárias. O indivíduo com filariose, quando usa o medicamento que mata muitas microfilárias, pode apresentar aquela reação de Manzotti que eu falei. Né, uma reação inflamatória, febre, angioedema, prurido, hiperemia, que também é passageiro e que você pode ajudar a controlar com medicamentos para esses sintomas, para o prurido, o antihistamínico, para a febre, o antipirético, para o processo inflamatório, o anti-inflamatório. E o cuidado maior, né, com a ivermectina e contraindicação é pacientes com meningites ou outras afecções do sistema nervoso central, porque ela vai atravessar bem a barreira hematoencefálica e bloquear os receptores, e estimular os receptores GABAérgicos no sistema nervoso central, causando hiperpolarização desses neurônios. Crianças com menos de 15 quilos ou menores de 5 anos, gestantes e lactantes, principalmente quando o bebê, né, tem 1 ano ou menos, porque normalmente entra nesse grupo das crianças menores de 15 quilos. Ok? Depois vocês entrem no Moodle para resolver uns exercícios que tem no Kahoot para fixar o conteúdo de antieumíticos.